Bom, pessoal, bom dia. Dando continuidade à nossa aula de Química Orgânica 1, a gente começou a estudar um pouquinho sobre grupos funcionais, a falar um pouco sobre eles, mas ainda não tinha se aprofundado, não tínhamos definido nem dado suas propriedades. Então, na aula de hoje, a gente começa a ver quais são os principais grupos funcionais estudados na Química Orgânica. Primeiro, a gente precisa definir, né, o que são grupos funcionais. Grupos funcionais eles são átomos ou conjunto de átomos que formam um padrão entre si, que tem propriedades semelhantes e que por isso podem ser agrupados. Então nós temos desde grupos compostos por carbono e hidrogênio até grupos contendo heteroátomos, ligações duplas, ligações triplas, enfim. Tem uma grande quantidade de grupos funcionais possíveis dentro do estudo da química orgânica. A gente começa dos mais simples, né? Grupos contendo somente carbono e hidrogênio, os grupos alquil, eles são definidos pela letra R maiúscula, né? E os grupos funcionais, eles podem ser, o grupo alquil, eles são hidrocarbonetos, aqui a gente tem alguns exemplos de alcanos, então eles podem ser representados pelo grupo ligado a um hidrogênio, por exemplo. Se a gente pensar no metano, eu tenho o metano com os 4 hidrogênios ligados ao carbono, e o grupo derivado do metano seria o grupo metil, onde eu tenho 3 hidrogênios ligados a um carbono, ligado a alguma coisa, ligado à parte posterior da molécula. E cada grupo funcional ele tem abreviação específica. Né? Então, dentro da sequência dos alcanos, eu tenho o metano, que dá origem ao grupo metil, o etano dá origem ao grupo etil, propano ao propil e assim por diante. Certo? Esses grupos funcionais eles podem ser lineares, podem ser ramificados, podem ter substituintes. Então a gama de possibilidades é muito alta. Ainda com hidrocarbonetos eu tenho, por exemplo, o grupo fenil, que pode ser representado por AR ou pelo círculo cortado, é um grupo aromático. O grupo fenil ele representa o anel benzênico como substituinte. Então eu tenho o grupo fenil ou fenila, o anel benzênico ligado a alguma coisa, o radical C6H5, certo? Então tem meios diferentes de representar esses grupos funcionais. É bom não confundir que quando eu tenho o anel aromático diretamente ligado a alguma coisa, o anel aromático como substituinte em si, esse grupo é chamado de grupo fenil, representado por AR. Quando eu tenho o anel aromático ligado a um metileno e esse é o grupo substituinte, ligado a alguma coisa, eu tenho o grupo benzil, e ele é representado por Bn, certo? Então, apesar desse anel ser chamado de benzeno, o grupo, ele como grupo funcional, é chamado de grupo fenílico, de fenil. O metileno ligado ao benzeno, aí sim é chamado de grupo benzil. E aí, além dos grupos funcionais alquílicos, a gente começa a estudar os grupos contendo substituintes. Então eu posso ter, a partir de hidrocarbonetos, eu posso ter heteroátomos ligados a eles e esses grupos vão formando as moléculas possíveis, certo? Então um grupo alquil ligado a uma hidroxila gera um álcool. Um grupo aril ligado a uma hidroxila gera um fenol. Então, os álcoois eles podem ser primários, secundários ou terciários, ou qualquer carbono ligado a heteroátomos. Ele pode ser primário, secundário ou terciário. Então, o álcool primário é aquele onde eu tenho um carbono primário, um carbono que se liga à hidroxila e somente a um carbono. Tem 2 hidrogênios ligados, certo? Então, eu tenho alguns exemplos. O geraniol é um álcool primário, tem o metileno ligado à hidroxila, o álcool benzílico também é um álcool primário. Eu tenho o metileno ligado ao anel aromático ligado à hidroxila. O álcool secundário é aquele, como o próprio nome diz, onde eu tenho um carbono secundário. Carbono ligado a 2 outros carbonos ou a heteroátomos, enfim, que não seja ligado diretamente a 3 hidrogênios. A 2 hidrogênios, desculpa.
Então eu tenho vários exemplos de álcools secundários. Eu tenho, por exemplo, o 2-propanol, o álcool isopropílico. Eu tenho aqui um terpenoide, o mentol, também é um álcool secundário. Eu tenho um álcool, e o álcool é terciário quando ele está ligado a um carbono terciário, certo? Então, um carbono sem hidrogênios ligados, com três, nesse caso aqui, com três outros carbonos ligados a ele, e uma hidroxila, é um álcool terciário. Eu tenho desde o tercibutanol, um álcool bem simples, até um esteroide, um triterpeno, com um carbono bastante complexo aqui, né, uma estrutura bem mais complexa, mas ainda assim contendo a hidroxila ligada a um carbono terciário. O que diferencia um fenol de um álcool? Um fenol é aquele composto onde a hidroxila está diretamente ligada a um carbono aromático, certo? Se eu tenho um grupo metilênico ligado à hidroxila e ligado ao aromático, eu tenho um álcool, não um fenol, certo? Então, o álcool benzílico ele é diferente do fenol. Nesse caso aqui, eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono sp3, carbono saturado, então ele é um álcool, independente de ter o anel aromático aqui embaixo. Enquanto a hidroxila ligada diretamente ao anel forma um fenol. Então eu tenho vários exemplos também de fenóis de ocorrência natural. Então eu tenho o timol, por exemplo, que é também um terpenoide. Eu tenho o estradiol, que é um hormônio sexual, que contém tanto um grupo fenólico, hidroxila ligada ao anel aromático, como um grupo álcool. Certo? Ela tem, em moléculas mais complexas, de origem natural, a gente vai ter vários grupos funcionais, pode ter vários grupos funcionais ligados a carbonos diferentes da mesma molécula. Certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho tanto uma função fenol como uma função álcool. E aí a gente vai aumentando vagarosamente a complexidade dos grupos funcionais. Então, quando eu tenho o oxigênio como heteroátomo, mas ele não tem nenhum hidrogênio ligado a si, então eu tenho dois grupos alquil, um grupo alquil e um grupo aril, ou dois grupos aril ligados ao oxigênio, certo? O éter é uma função onde o oxigênio está ligado a dois grupos substituintes. Então, forma geral do éter. Posso ter tanto éteres com grupos alquil iguais, com grupos alquil diferentes. A geometria da molécula de éter, ela segue parecida à geometria da água, já que eu tenho aqueles dois grupos, aqueles dois pares de elétrons não ligantes no oxigênio. A gente já estudou a teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência. Então, os pares de elétrons não ligantes, eles empurram a molécula de forma a diminuir esse ângulo entre as duas metilas aqui. Além de ter os éteres acíclicos, eu posso ter também éteres cíclicos, como no caso desses epóxidos aqui, do óxido de etileno e do solvente que a gente usa bastante no laboratório, o tetraidrofurano. Então, isso aqui são exemplos de éteres cíclicos. Bom, dentro das classes de grupos funcionais, uma classe que é extremamente vasta e ela é útil para nós em diversas esferas diferentes é a classe dos compostos carbonílicos. Dentro dela a gente vai ter vários tipos diferentes de grupos funcionais. Então a carbonila, a partir da carbonila, eu gero classes diferentes, várias classes diferentes de compostos orgânicos. Então os principais, aqueles mais comuns, né, que a gente vai estudar aqui na disciplina, são aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, desculpem, cloretos ácidos, anidridos, enfim. A gente estuda bastante compostos carbonílicos quando estudamos a espectrometria de infravermelho. Então, no infravermelho a gente consegue determinar quais são os tipos presentes numa determinada molécula de compostos carbonílicos. Então, eu consigo identificar se eu tenho um ácido, além de saber que eu tenho a carbonila, eu consigo identificar se eu tenho um ácido, um anidrido, um aldeído, uma amida, enfim. Já que cada um desses substituintes da carbonila gera mudanças
na, na interação daquele determinado composto com a radiação infravermelha. Certo, então a gente começa pelos compostos carbonílicos mais simples, os aldeídos e acetonas. Os aldeídos são compostos onde a carbonila, ao carbono carbonílico, eu tenho pelo menos um hidrogênio ligado, certo? Pode haver dois, no caso do formaldeído, do metanal, certo? Mas precisa haver pelo menos um hidrogênio ligado à carbonila para que nós tenhamos a classe dos aldeídos. No caso das cetonas, eu vou ter dois grupos R, dois grupos alquil ou dois grupos, um grupo alquil e um grupo aril, dois grupos aril, certo? Eu tenho que ter outros dois carbonos ligados ao carbono carbonílico. Então a diferença básica de aldeídos e cetonas é essa. Nos aldeídos eu tenho pelo menos um hidrogênio ligado à carbonila, posso ter dois. Na cetona eu tenho dois grupos R, que podem ser os mesmos, podem ser diferentes, não tem problema. O importante é que seja um grupo contendo um carbono, ligado diretamente à carbonila. Aqui a gente vê que o ângulo de ligação ele se aproxima mais do ângulo da geometria trigonal plana, né, dos 120 graus, a depender do grupo que está ligado, dos grupos que estão ligados à carbonila. Certo? Os aldeídos, tanto aldeídos como cetonas, eles são muito encontrados na natureza, em diversos tipos diferentes de metabólitos secundários de plantas, de fungos, de animais. Então, eles são compostos, principalmente os de cadeia mais curta, com até 10 átomos de carbono, por exemplo, eles são compostos que são voláteis, então são responsáveis pelo cheiro e por propriedades biológicas de diversos extratos de plantas. Então, por exemplo, o cinemaldeído, que é esse composto aqui da esquerda, eu tenho um anel aromático completamente conjugado. Né? Eu tenho um anel aromático, uma dupla ligação conjugada, que também está conjugada à carbonila. É um aldeído que é um dos responsáveis pelo odor da canela. Né? O cinemaldeído e seus derivados são os principais constituintes do óleo essencial da canela. A carvona também é bastante presente em menta, então a gente tem um exemplo de cetona e um exemplo de aldeído. A carvona é usada além de ser aromática, de ser usada como flavorizante na indústria de perfumes, de alimentos, ela é usada também em algumas reações de síntese orgânica, como promotor, por exemplo, para a formação de iminas. Então tem várias funções dentro do nosso estudo de química orgânica. Então eu posso ter desde aldeídos muito simples, formaldeído, acetaldeído, até aldeídos mais complexos, assim como cetonas mais simples, como a acetona, cetonas mais complexas, como esse monoterpenol. Certo, então a gente viu que quando eu tenho a carbonila, ela está ligada a um hidrogênio, pelo menos um hidrogênio, eu tenho um aldeído. Quando ela está ligada a dois grupos R, ou AR, eu tenho uma acetona. Quando a carbonila está ligada a uma hidroxila, a gente tem um ácido carboxílico e temos o grupo carboxil. O grupo carboxilo é formado por CO2H, certo? Então, quando a gente representa uma carboxila, a gente representa o traço, né, para representar a ligação, e CO2H. Ou COH, tanto faz. São formas diferentes de representar a mesma coisa. E aqui nós temos um ácido, a função orgânica ácido. Os ácidos carboxílicos, eles podem ser encontrados como estruturas bem simples, pequenas, como é o caso do ácido fórmico, né, ácido metanóico, que é um ácido muito encontrado, por exemplo, continuando no assunto de produtos naturais, um ácido muito encontrado como forma de defesa de algumas formigas, né? Por isso que é ácido fórmico e os nomes derivados, formaldeído e assim por diante. Tem o ácido acético, que é um dos componentes do vinagre, por exemplo. Tem ácido benzoico. Então, a presença da carboxila é que determina
que eu tenho um ácido, independente do restante da molécula. Então, eu tenho um anel aromático ligado a uma carboxila é um ácido carboxílico. Certo. O grupo carboxila, ele pode estar presente, dá origem a outros grupos funcionais, certo? A carbonila ligada à hidroxila dá origem a outros grupos funcionais. Então eu tenho, por exemplo, quando o meu grupo CO2 está ligado a um hidrogênio, ele é um ácido carboxílico. Quando ele está ligado a outro grupo R, eu tenho um éster. Esse R pode ser igual ao primeiro, pode ser diferente, pode ser aromático. Quando ele está ligado a um nitrogênio, um átomo de nitrogênio, eu tenho uma amida. Essa amida ela pode ser primária, secundária ou terciária. Vai depender dos ligantes aqui ao nitrogênio. Certo? Então, a partir do grupo CO2, eu tenho COO, eu tenho a formação dos derivados, né? A partir do ácido carboxílico eu tenho os derivados, éster e amida. Então, isso aqui se repetiu, tem o ácido carboxílico, grupo carboxila. Pronto, esse slide está repetido. Bom, e aí, como fórmula geral para os ésteres, para que eu tenha um éster, eu preciso ter uma carbonila ligada a um oxigênio e de ambos os lados, tanto ligado ao carbono carbonílico como ao oxigênio, eu preciso ter grupos alquil ou aril, certo? Se eu tiver um hidrogênio, eu tenho um ácido. Se eu tiver um grupo alquil aqui, eu tenho um éster. O acetato de etila, por exemplo, é um éster que é muito usado como solvente orgânico. Nós usamos diariamente no laboratório, seja de química orgânica em geral. Pode ser trabalho com produtos naturais, com ecologia química, síntese orgânica, química medicinal, o que queira. Normalmente você vai usar no seu dia a dia o acetato de etila. E nós temos ésteres com cadeias mais longas que são usados como odores de plantas, são usados como atraentes para insetos, enfim, tem várias funções orgânicas. Bom, as amidas. Eu tenho, como eu falei para vocês, eu tenho uma carbonila ligada a um nitrogênio, e aí, a depender do que está ligado a esse nitrogênio, eu posso ter uma amida sem substituintes, uma amida com um substituinte e uma amida com dois substituintes. Então, tem uma amida primária, secundária, terciária. Que são alguns exemplos: acetamida, metilacetamida, dimetilacetamida. Certo? Então, exemplos específicos de amidas. As amidas elas podem ser, elas têm características interessantes porque a densidade eletrônica nessa região aqui ela é alta e eu tenho um grupo doador de elétrons, no caso do nitrogênio, então eu tenho propriedades diferentes das dos ésteres. Por exemplo, os ésteres tendem a ser muito pouco polares em comparação às amidas. Então, quando eu tenho um éster e uma amida de mesmo tamanho, os ésteres tendem a ser menos polares. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Bom, dando sequência, como grupos funcionais, a gente tem os anidridos. Os anidridos eles podem ser considerados como produtos de desidratação do ácido carboxílico. Então, quando eu tenho, por exemplo, duas moléculas de ácido acético reagem perdendo uma molécula de água, formam um anidrido acético. Certo? Se a gente observar isso em termos de reação, por exemplo, eu posso formar um anidrido a partir de uma reação de um ácido carboxílico com um cloreto ou um haleto ácido, em presença de base e aquecimento, vai formar o anidrido. Certo? Então tem várias formas diferentes de formar esse composto. Eles são muito usados como fontes de grupo acetil, por exemplo. Quando eu quero formar um éster, não só o acetil, mas o anidrido acético é o mais comum, mas tem vários outros possíveis.
Quando eu quero formar um éster, eu posso usar o anidrido como fonte de esterificação. Bom, então a gente viu até agora com trabalhando compostos com nitrogênio, a gente viu as amidas, agora a gente vai dar uma olhadinha nas nitrilas. Uma nitrila é um composto que tem esse grupo, uma nitrila, o grupo ciano, é uma função orgânica que tem um grupo R ligado a um carbono sp ligado a um nitrogênio, formando uma ligação tripla com o nitrogênio. Então eu tenho a mais comum, usada diariamente no laboratório também, a acetonitrila. Ela é muito usada como solvente para HPLC, por exemplo. E eu tenho vários outros tipos de nitrila, né? Desde que eu tenha esse carbono sp formando a tripla ligação, a ligação tripla com o nitrogênio, eu tenho a nitrila. Então, mesonitrila, ciclohexanonitrila, elas são muito usadas como solvente e como fonte de grupo CN, né? Para funcionalizar compostos orgânicos. Essa ligação tripla ela pode ser reduzida depois, pode ser substituída, então é um sítio reacional muito interessante. Bom, além disso, nós temos as aminas. Acho que a gente pulou um pouquinho, inverteu um pouquinho a ordem aqui. As aminas são mais simples. Eu tenho um grupo R, pelo menos um grupo R, ligado a um nitrogênio, certo? Então, eu tenho, na sequência, eu tenho, seguindo a linha da amônia, por exemplo, eu tenho aminas primárias, onde eu tenho um grupo R ou AR, grupo alquil ou aril ligado a um nitrogênio, 2 grupos R ligados a um nitrogênio, 3 grupos R ligados ao nitrogênio. Então, tem uma amina primária, secundária e terciária, do jeito que a gente viu para as aminas. Então, na sequência, eu tenho amônia, uma amina primária, outra amina primária, uma diamina, ambas primárias. Então, uma amina bem simples, ela pode levar à formação de compostos mais complexos e com atividades biológicas também bastante complexas, como é o caso da anfetamina, né? A classe das anfetaminas é uma classe de estimulantes do sistema nervoso central potentes e são usados como drogas de recreação, são responsáveis por tolerância e por vício, né? E temos também essa putrescina, que é encontrada em carne em decomposição, em matéria orgânica em decomposição. As aminas têm essa característica de um cheiro pungente bastante forte. A amônia, por exemplo, que é bem tóxica, tem um cheiro bem desagradável. Aí, como eu já falei, então, se eu tenho 2 hidrogênios ligados em um único grupo R, eu tenho uma amina primária, só um hidrogênio ligado, 2 grupos R secundária, 3 grupos R, amina terciária. Certo? A gente segue a mesma lógica que a gente já observou para os álcoois, por exemplo. Então, como eu falei para vocês, várias aminas são responsáveis por desencadear respostas biológicas muito fortes e são moduladores neurológicos muito potentes. Então, eu tenho a classe das anfetaminas, por exemplo, a dopamina, que também é um neurotransmissor muito importante em organismos vivos. A nicotina, que é um dos principais alcaloides presentes no cigarro, no tabaco, e é um dos responsáveis pelo vício, né, em tabaco, em cigarro. Bom, a gente viu grupos funcionais contendo carbono, hidrogênio e oxigênio, e nitrogênio, com duplas ligações, com triplas ligações, e agora a gente vai observar grupos alquil ou aril ligados a aletos, a halogênios, certo? Então, os aletos de alquila, eles são representados pelas letras R ligada a X, onde R é o grupo alquil e X representa o halogênio. Eles podem também ser primários, secundários e terciários, como a gente já viu para álcoois, aminas e amidas. Então, quando está ligado a um carbono primário,
é um aleto primário, secundário, aleto secundário, terciário é um aleto terciário, certo? Os aletos de alquila, os alocanos, eles são muito usados tanto como solventes e principalmente como precursores em síntese orgânica, já que os aletos, de forma geral, eles são mais eletronegativos que o carbono e são grupos abandonadores. Tendem a ser, principalmente os mais pesados, tendem a ser bons grupos abandonadores. Então, participam bastante de reações de substituição. A gente vai ver mais à frente. Então, eu posso ter halogênios ligados a carbonos saturados e halogênios ligados a carbonos insaturados. Eu posso ter um cloreto de alquenila ou um brometo de fenila, por exemplo, um halogênio ligado a um carbono sp2 alifático ou a um carbono sp2 aromático. Certo? Há vários tipos diferentes de aletos de alquila. Já os aletos ácidos, eles acontecem quando eu tenho um halogênio ligado a uma carbonila. Certo? Eles são bastante usados em síntese, porque eles são muito reativos. Essa ligação aqui do halogênio à carbonila, ela se rompe muito facilmente e a gente consegue fazer reações introduzindo esse grupo muito fácil, de forma muito fácil. Eles precisam ser usados com cuidado, porque já que são muito reativos, eles causam vários problemas. Então, eles são corrosivos, eles são materiais muito agressivos. Então, quando a gente está trabalhando no laboratório de síntese, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, porque ele, se tocar na pele, ele vai corroer, vai gerar uma queimadura. Então, é muito. Além de oxidar, por exemplo, a superfície de metal. Então, quando você usa uma seringa com uma agulha de metal para fazer a adição de determinado composto numa reação de síntese, esses aletos eles tendem a corroer o próprio metal, oxidar o metal. O mais comum, o mais usado, é o cloreto de acila, mas eu tenho brometos também. Eles são usados, a gente já deu o exemplo de uma reação de esterificação, né? Então são bem usados, bem úteis. Bom, o que a gente viu até aqui, esse slide é um resumo de grupos funcionais. Então, basicamente, eu tenho hidrocarbonetos, alcanos, alcenos, alcinos e compostos aromáticos. Quando eu tenho alcanos, somente carbono sp3, alcenos, pelo menos um carbono sp2, alcinos, pelo menos um carbono sp, aromáticos, eu preciso ter pelo menos um anel aromático. Eu tenho haloalcanos ou aletos de alquila, eu tenho um halogênio ligado ao carbono, tenho álcoois e fenóis quando eu tenho hidroxila ligada a carbono alifático ou aromático, tenho éteres quando eu tenho carbonos, pelo menos dois carbonos, aliás, pelo menos não, dois carbonos ligados ao oxigênio. Aminas, eu tenho um nitrogênio ligado a carbono sp3, aldeídos, carbonila contendo pelo menos um hidrogênio ligado, uma cetona, quando eu tenho a carbonila e não tenho nenhum hidrogênio ligado à carbonila, ácido carboxílico, carbonila ligada a hidroxila, éster, carbonila ligada a oxigênio ligada a carbono, pode ser carbono alifático ou aromático, amida, carbonila ligada a nitrogênio, nitrila, um carbono sp, formando uma ligação tripla com o nitrogênio, certo? Todas essas classes de compostos orgânicos, elas têm propriedades que se assemelham, pelo menos a porção que contém aquele grupo funcional vai apresentar propriedades semelhantes. Como a gente encontra na natureza, principalmente, estruturas muito complexas, com vários grupos funcionais, ou com cadeias carbônicas muito grandes, essas propriedades elas podem variar, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um ácido carboxílico de cadeia pequena, ele tende a ser bastante polar. Mas à medida que a cadeia aumenta, esse ácido carboxílico vai se tornando cada vez mais apolar, até se tornar tão apolar quanto graxa, por exemplo, no caso dos ácidos graxos, né? Então, as propriedades conferidas por cada grupo funcional permanecem dentro da estrutura, mas vai variar a depender do restante dela.